estivesse com os teus ouvidos espirituais bem atentos, porque existem verdades bíblicas que passam despercebidas, né, por nós, e quando o Espírito Santo revela essas verdades para nós, elas saltam, como se saltassem da Bíblia e se tornassem literalmente vivas, né, e vivessem dentro de nós, eu creio, e vivem dentro de nós. Por isso que Jesus disse, né, que a palavra dele, o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. A palavra habita dentro de mim e de você, amém? Aqui no livro de Marcos, capítulo 6, aleluia, eu vou ler a versão King James, eu não sei se vai estar parecido com a minha, mas eu vou estar lendo essa versão. Marcos capítulo 6, muito interessante essa palavra, diz assim, então, eu vou ler aqui na minha, mas vocês podem acompanhar ali. E ele saindo, chegou à sua própria terra, repita comigo, Jesus foi à sua própria terra, a sua terra natal, aleluia, glória a Deus. E os seus discípulos o seguiram, e chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se admiravam, dizendo, de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele, repita comigo, e escandalizavam-se nele. Mas Jesus dizia, o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, aleluia, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor as suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da incredulidade deles, e ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Agora nós vamos rapidinho para Lucas capítulo 4, e depois nós vamos voltar nesse texto de Marcos. Essa mesma história também é contada pelo apóstolo Lucas, aqui no capítulo de número 4, no versículo de número 14, diz assim, e Jesus retornou para a Galileia, no poder do Espírito. No versículo de número 18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e Ele me enviou para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos estavam na sinagoga, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer, neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E diziam, não é este o filho de José? E ele fala no verso 24, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Você vê que é a mesma história, contada com detalhes, com riquezas de detalhes de um para o outro. Por que eu li as duas? Para que nós pudéssemos juntar as duas histórias em uma única história. Veja que Jesus, voltando lá no texto de Marcos, nós vamos usar o texto de Marcos como o texto principal dessa mensagem. Nós vemos que Jesus, primeira coisa que nós notamos é que Jesus
ele caminhou por muitos lugares, e agora ele vai até a cidade onde ele cresceu. Jesus nasceu na cidade de Belém da Judéia, né? E Jesus cresceu na região de Nazaré. E naquela região onde Jesus cresceu, cumprindo a lei da época, Jesus ele deveria, como todas as crianças, estudar com os rabinos. Alguém aqui assistiu aquele filme que conta a história de Jesus enquanto ele é menino? Quem assistiu? Vai ver que os pais dele levam ele até um rabino para que ele pudesse estudar. Jesus estudou com os melhores rabinos da época, para aprender a Torá, a lei, a palavra de Deus, que continha ali os 5 livros, o Pentateuco, escrito por Moisés, o grande sacerdote de Israel. Também havia os rolos, os pergaminhos, que não estavam na Torá, mas os pergaminhos dos profetas, como Isaías, como Jeremias, que eles também estudavam. E Jesus estudou com aqueles rabinos na região ali de Nazaré, amém? E ele cresceu ali, e Jesus cresceu juntamente com José, que foi seu pai carpinteiro, na profissão de carpinteiro, ajudando o seu pai naquela profissão. Provavelmente muitos daqueles homens que dependiam de algum serviço de carpintaria, foram até o ambiente de trabalho onde José trabalhava, e viram Jesus na sua adolescência ali, na sua infância, na sua juventude, porque até os 30 anos Jesus viveu com sua família de origem, e depois daí em diante ele iniciou o seu ministério. Ele iniciou seu ministério sobre a terra espiritual. E aqui a história conta que Jesus, ele foi à sua terra natal, a terra em que ele foi criado. Eu nasci em Itajubá, mas eu fui criado em Pouso Alegre. Deus me trouxe para a minha terra, aonde eu fui criado, assim como Jesus. Jesus nasceu em Belém, mas agora ele está nessa região, aonde ele vai levar a começar o seu ministério. E ele chega na sinagoga, bem no dia onde é o dia do culto, que é o dia quando começa os cultos, que é no Shabá, que começa na sexta-feira, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Começa na sexta e se encerra no domingo pela manhã. É assim que começa o Sabá, o Shabá, chamado por eles até hoje. Eles guardam o sábado. E Jesus pegou, como nós vimos no livro de Lucas, complementando, ele pegou o livro de Isaías, e ele disse: o Espírito do Senhor Deus está... Essa palavra foi uma palavra profetizada por o profeta há centenas de anos atrás. Esse texto está no livro de Isaías. Se você abrir tua Bíblia lá em Isaías, você vai encontrar esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Só que quando Jesus ele libera esta palavra, ele termina e fala: hoje essa palavra profética se cumpriu. Veja só que toda palavra profética, ela tem um tempo para que ela se cumpra. E agora Jesus, ele está ali dizendo: essa palavra se cumpriu. Não é somente agora uma leitura litúrgica, como todos os sábados vocês fazem. Agora essa palavra se cumpriu. Será um tempo de libertação, será um tempo em que os cativos serão libertos, os opressos serão libertos, os enfermos serão curados, os perdidos serão salvos. Chegou esse tempo. E Jesus começa então, não só ler como eles costumavam ler, mas pregar, cheio do Espírito Santo. Jesus começou ali como um pregador cheio do Espírito Santo. Não é só aquele culto que você chega, a pessoa lê, você fala: meu Deus, que culto é esse, fraco, frio. Mas Jesus pregando uma palavra de poder, com autoridade. Irmão, você já imaginou estar num culto em que Jesus está pregando? Você já imaginou isso? Você está nesse culto, porque é Ele que está pregando nessa noite, não sou eu. Te peguei, né? Porque se eu estiver pregando de mim mesmo, eu não posso fazer nada. Jesus está pregando aqui nesta noite. Eu fiz isso justamente para ativar o teu pensamento. Você vê que da mesma forma Jesus estava pregando naquele dia, e as pessoas estavam o quê? Ah, entendi. Ele falou: não, vocês não entenderam, essa palavra está se cumprindo agora. Pessoas vão começar a ser libertas a partir de agora, pessoas vão ser curadas.
E fala que o povo que ouviu aquilo que Jesus estava falando, eles começaram a ficar o quê? Admirados. Que pregação é essa? Que palavra é essa? Que sabedoria desse homem? Quanta sabedoria, nós não entendíamos essa profecia, agora nós estamos entendendo. Uau! Só que eles tropeçam numa pequena pedra. A Bíblia nos diz, nós acabamos de ler, eu pedi para que você lesse em voz alta, no versículo 3 de Marcos 6, eles escandalizavam-se nele. Irmãos, como que um homem cheio do Espírito Santo, como um homem cheio de autoridade, um homem que está pregando com autoridade, naquele culto, não era só um Shabá, havia pessoas sendo curadas, haviam pessoas sendo libertas, pessoas, eu estou sentindo o poder de Deus nessa palavra, estou sentindo minha alma ser liberta de opressão, minha alma ser liberta de acusação, eu estou sentindo que esse homem está falando, está ativando algo em mim, é maravilhoso o que ele está pregando, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam num ambiente de glória e falavam, mas espera aí, não é esse o menino que é filho do carpinteiro? Uau! E as pessoas se escandalizaram nele. Sabe qual é o tema dessa mensagem? Aprendendo a receber a mensagem e o mensageiro. Sabe o que eu aprendo com isso? Você pode até receber a mensagem e falar, uau, que mensagem, mas se você despreza o mensageiro que está entregando a mensagem, vai comprometer o nível de atuação de poder de Deus na mensagem que você está recebendo. Um amém, glória a Deus, pelo menos um. Talvez você não entendeu a gravidade do que aconteceu aqui. Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, ele está pregando, só que para eles era mais uma reunião numa sinagoga. Ele está curando, está pregando de uma forma extraordinária como nunca ninguém ouviu. Você já foi em algum culto, ou você já foi em algum seminário que você foi sem esperar muita coisa, quando você chegou lá, achou que era mais um culto, você fala, uau, que pregação, que palavra. Não é pecado você ficar impactado com uma palavra, muito pelo contrário. Quem já sentiu isso? Você foi surpreendido. Foi isso que aconteceu nesse dia, eles ficaram impactados, admirados, mas mesmo tempo que eles ficaram admirados com o poder, com a autoridade da mensagem de Jesus, eles ficaram escandalizados. Como pode esses dois sentimentos andar juntos, se eles são contrários? Um sentimento de admiração misturado com um sentimento de escândalo. Mas por que eles escandalizaram? Porque eles estavam recebendo a mensagem com o espírito aberto, com o coração aberto, mas quando eles observaram quem é que estava entregando a mensagem, eles fecharam o seu coração, eles se escandalizaram. Por quê? Sabe por quê? Eles julgaram que aquele tipo de homem, por N motivos, pela condição cultural que ele ocupava, pela condição econômica, pelo tipo de família que ele nasceu, pelo tipo de profissão que seus pais tinham, eles julgavam que não era o que? Adequado que ele fosse aquele tipo de homem usado por Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que nós podemos receber uma mensagem poderosa, que tem poder para mudar a nossa história. Eu não sei se você entende isso, mas as mensagens são sementes. O que a Bíblia fala? O semeador saiu a semear. Quantas sementes ele lançou? Em quantos tipos de solos? 4. Quantas dessas germinou? 1. É muito pouco. Uma semente espiritual, uma palavra que muda uma vida, que muda uma trajetória, que tira alguém do inferno, que cura o enfermo, que salva o pecador, a proporção está muito pouca. Mas a culpa é do semeador? É do solo. E ele compara o solo às pessoas. Algumas pessoas são espinhosas, que por conta das amarguras da vida, não deixam que a semente encontre lugar para que ela possa germinar, crescer e dar fruto. Outras são pessoas muito ocupadas com a vida, para lá e para cá. Se alguém passa ali, ela já mexe no celular, então a semente não cai na boa terra, mas cai à beira do caminho e é pisada pelas preocupações da vida e são perdidas. Outras são pessoas de coração duro, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu já tenho conhecimento, e o coração é uma pedra, uma rocha, a semente cai, não tem aonde germinar a raiz e seca.
mas uma semente encontrou uma boa terra, germinou, cresceu e deu muito fruto. E ele está falando que essas sementes é o que? É a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus tem o poder de mudar a tua vida. Você trabalhou o dia todo hoje e talvez você não obteve o resultado que você esperava no seu trabalho, mas uma palavra que sai desse altar, amanhã a tua história pode mudar, a tua vida pode mudar. Eu creio na palavra de Deus, e a Bíblia diz, aquele que não tem fé, ele não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que eu e você somos chamados de crente. Não é porque a gente tem a Bíblia como desodorante debaixo do braço, ou porque a gente usa terno e gravata, as mulheres saem e não cortam o cabelo. Você é crente porque a sua marca é ser um homem, uma mulher que crê, que acredita sempre, não importa a circunstância. Só que eu comecei a falar, Senhor, por que muitas pessoas, palavras poderosíssimas, e elas não têm mudado a sua vida? Porque elas têm aceitado até a mensagem, mas têm rejeitado o mensageiro. Alguma vez, seja sincero com você mesmo, você quebrou a cara porque julgou alguém pela aparência? Quem já fez isso? Quem aqui já deu atenção para alguém porque pela aparência você achou que aquela pessoa ia te ajudar e você não deu atenção para outra, e exatamente foi aquela pessoa que você não esperava, que você julgou mal, ela depois que te ajudou? Todos nós, é um defeito que está em nós, e se é um defeito que está em todos nós, e isso impede o agir de Deus em nós, como nós vemos nessa história aqui, nós temos que mudar, nós temos que mudar. Irmãos, não pense que o diabo ele aparece com chifre, com tridente, não, ele aparece como um anjo muito lindo, bonito. Sabe por quê? Porque ele sabe que a maioria de nós se preocupa com a aparência e não com a essência, e ele sabe que a primeira impressão é a que fica, então ele tem que se apresentar muito bem. Maior propaganda que o diabo mais ama é que todo mundo pense que ele é um chifrudo com garfo, com tridente na mão. Não, irmão, ele vai parecer lindo, com uma voz angelical. Sabe por quê? Para que você receba a mensagem. Mas a Bíblia fala que Deus colocou muitos tesouros em vasos de barro. O que é isso? Vasos que não têm valor, para pegar o que? A gente, porque a gente escolhe a mensagem pelo tipo do mensageiro. Você já imaginou que Deus poderia, essa igreja é do Senhor Jesus, não é minha, amém? Deus poderia colocar um pastor aqui, mais velho, de cabelo branco, um senhor, poderia ou não? Mas ele não quis. Ele quis colocar um homem de 40 anos, vou fazer 40, com um cara de 25. Fala que é verdade. Olha só. Para quê? Para confundir a sua cabeça. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero te expor, mas eu tenho certeza absoluta que grande maioria aqui, quando entrou a primeira vez, ou me conheceu pela primeira vez, olhou, esse cara é o pastor? É esse cara aí que vai pregar? É esse cara que vai orar para mim? Com certeza. E eu não te julgo por isso, porque isso é do ser humano, e eu já passei isso várias vezes no meu ministério. Só que eu aprendi uma coisa, não é nada pessoal, não levo para o lado pessoal, não fico chateado, mas as pessoas elas podem deixar de ser abençoadas porque elas rejeitam a mensagem pela aparência do mensageiro. Até Samuel, um dos maiores profetas que já houve em Israel, vai à casa de Jessé, e quando ele chega, deve ser esse aqui o rei de Israel, olha a altura dele, olha como ele é forte, olha como ele é musculoso, deve ser aquele Deus, não é, então é o outro, também não é, então deve ser o outro, não é. Ele começa a ver as características físicas, intelectuais, e Deus fala o que e nós temos que aprender o que Deus falou para Samuel. Deus também está falando para nós hoje,
Deus não vê como o homem vê. Deus está falando, Deus não vê como alguns homens vê. Ele está falando todo mundo, de mim e de você. Deus não vê como o homem vê. Como que o homem vê? O homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Então todos nós somos seres humanos, homens e mulheres, temos esse defeito. Deus está falando que nós temos, então nós temos que arrepender desse defeito e não sermos assim, e aprendemos a ver como Deus vê. Deus não vê a aparência, Ele vê a essência. Deus está falando para você, veja a essência. O que a Bíblia fala? Se alguém recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta em sua casa, e o serve na qualidade de profeta, recebe também a recompensa. O que Deus está falando para você? Que quando está falando que você tem que cozinhar bem, que você tem que... Não é isso que Ele está falando. Veja só o que Ele está falando. Quando você recebe alguém enviado da parte de Deus na tua casa, aquela pessoa está indo com uma semente, com uma palavra que vai mudar a tua história. E quando você consegue ter a identidade espiritual, o faro espiritual de identificar aquela pessoa, além da aparência, além da história familiar, identificar o que ela carrega espiritualmente, você já foi abençoado. Qual é o segredo de ser abençoado? Enxergar no meu irmão aquilo que ele carrega espiritualmente, ver além do que os olhos podem ver. Você imagina, olha para mim, irmão, pensa comigo. Deus poderia ter escolhido Jesus para nascer em qualquer lugar, e Ele colocou Jesus no pior lugar, na família mais simples. Por que será? Pensa comigo que Deus fez isso, para não ficar óbvio. Deus, Ele gosta de dificultar as coisas para nós, para que nós venhamos nos esforçar para ser igual a Ele, deixar de ser natural para sermos espirituais. O que Ele fala? A hora já vem, já chegou, em que Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, adoradores espirituais. O que Ele fala? Andais no espírito e não satisfazeis mais a vossa carne. O que Ele quer que você seja? Espiritual. Então Ele coloca Jesus no improvável, naquilo que ninguém vai esperar, para que só encontre aqueles que são espirituais. O que Jesus falou? Jesus, optando por pregar de várias maneiras, decidiu pregar por parábolas. Por quê? Para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam. O que Ele está querendo dizer? Que quando Ele pregasse, Ele pregaria por parábolas, para que por enigmas, para que somente entendesse as mensagens aqueles que de fato fossem espirituais. Você consegue entender isso? Então quando Jesus está pregando, olha que mistura, os caras, que palavra, que poder. Se fosse um congresso, não, vai fechar com chave de ouro. Que pregação, tá gravando aí, porque isso aqui, ó, tem que colocar no YouTube, vai ter sei lá quantas visualizações, vai ser tremendo. Mas ao mesmo tempo no interior deles, eu estou me escandalizando com ele. É ele mesmo? Puxa a ficha, é o filho da irmã Maria, é o filho do José. Não é possível, não estou acreditando no negócio desse. Esse rapazinho estudou comigo, eu tinha maior dificuldade de eu ensinar as coisas para ele. Esse menino tinha uma dificuldade, menino com o joelhinho raquítico, magrinho, vinha aqui, toda dificuldade de estudar. Veja que se você ler lá em Lucas no início, fala que o menino crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens, e de tempo em tempo a sua túnica era trocada. Enquanto ele era um menino, todo mundo, que belezinha, está crescendo em Deus. Mas quando ele se torna um homem, e aqui Jesus vai pregar, ele já encontra oposição. Se você ler lá em Lucas depois o texto, fala que ele fala, olha, ele fala lá em Lucas, lê depois, ele continua a explanação e fala, olha, quando Elias foi à casa da viúva, havia tantas outras viúvas que estavam passando dificuldade, porque fazia mais de 3 anos que não chovia, mas ele não foi na casa de todas as viúvas que passavam necessidade. Está escrito lá, leia lá. Ele foi na casa daquela viúva, porque ele encontrou nela o quê? Fé.
Quando ele chega na casa da viúva e fala o quê? Ela fala, eu só tenho um pouco de farinha, de azeite, faz um bolo e dá para mim comer. Você precisa entender, irmão, não é que ele era folgado, me dá um bolo para comer, não. Sabe o que Deus estava fazendo com isso? Vamos ver se ela identifica quem é que ela está recebendo na casa dela. Vamos ver se ela identifica quem é que ela consegue ver que ela está fazendo um bolo, para quem? Não se consiste, irmão, em dar algo de comer, ou dar um presente, ou dar isso, mas consiste em você entender quem é que está diante de você. Aquela mulher, diante da dificuldade, ela entendeu e fez o bolo, e não faltou farinha e azeite na casa dela, nunca mais. Houve um milagre. Você crê em milagres? Houve um milagre. Ele fala também que quando existiu Naamã, ele fala nesse mesmo texto de Lucas 4, haviam tantos outros leprosos, mas ele enviou Eliseu a Naamã, porque Naamã creu. Você quer ser curado? Quero. Arranca a tua roupa, fica pelado e pula no Rio Jordão 7 vezes. Só para você entender, imagine só, fica de pé por favor, você é aposentado da polícia, imagina, é o coronel que é o chefão máximo lá, imagina o coronel, que só anda fardado. Alguém tem intimidade com o coronel? Alguém chega lá, e aí, bate aí mano, tudo bom? Bom dia, tal. Não, todo mundo faz o quê? Continência. Eles não têm intimidade com ele assim. Imagina, Naamã era esse comandante do batalhão, pode sentar, de Minas Gerais inteiro, mas ele tinha uma doença na pele. Imagina ele chegar aqui, eu vim aqui sem ninguém falar, porque eu sou uma autoridade, ninguém pode saber, e eu tenho um lepra, ninguém sabe que está debaixo da minha farda, eu ando fardado, eu escondo debaixo da minha farda. Aí imagina eu falar para ele, você quer ser curado? Quero. Você veio aqui porque você acredita que eu sou homem de Deus, não é? Eu já ouvi falar que você orou, muita gente foi curada. Você vai arrancar a tua roupa, vai ficar de sunga, e eu vou lá com você no mandu, e você vai pular 7 vezes e mergulhar lá, aí você vai ser curado. Foi isso que aconteceu na época. Um homem mais importante, de alta patente. Por que escuta, Deus não podia curar ele com uma palavra? Mas por que Deus mandou o profeta falar isso? Para ver até onde ele estava disposto a acreditar que realmente ele era profeta, para que a palavra tivesse o poder de curá-lo. Eu não sei se você está entendendo. Deus confiou autoridades a pessoas nessa terra, e o nível de credibilidade que você dá a essas pessoas vai determinar o nível de atuação de poder na tua vida. Porque aquele homem, ele teve um homem que sempre escondeu a sua doença, agora ele tem que arrancar a tua farda e pular. E ele pulou 6 vezes, na 7ª Deus curou. Quem mandou o profeta falar isso para ele? Deus. Mas ele teve que confiar na palavra que saiu da boca do profeta. Quando Jesus fala isso na sinagoga para eles, porque viu o escândalo no coração deles, sabe o que eles fizeram? Arrastaram ele para fora da cidade e quiseram atirá-lo do penhasco e apedrejar. Como, eu não sei se você está entendendo, um culto em que todo mundo, que palavra, estamos admirados, e Jesus encontra ainda assim uma reprovação no coração deles, lá no íntimo, porque eles estão rejeitando. Talvez quantas vezes eu já preguei aqui, eu fui em alguns lugares pregar, e Deus fazendo coisa extraordinária, e alguém olhando para mim, mas esse cara, não é possível, esse cara, eles se escandalizaram, e por causa do escândalo, o Senhor não pôde fazer obras poderosas. Na minha está no original, eu vou falar do jeito que está aqui, do jeito que está aqui eu vou ler para você. Quem tem a Bíblia King James, versão fiel, olha o que fala, no versículo de número 5, e ele não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa. Quando eu li isso aqui, eu
fiquei, meu Deus, que impactado. Por quê? Várias vezes a gente já disse o quê? E ele não pôde ali fazer outros milagres. Mas no original fala, e ele não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa. Existe entre os dons do Espírito, existe o dom de curar, e existe um dom que fala, o dom de operação de milagres. É quando a presença de Deus chega num nível que a obra que Deus faz naquele lugar é tão poderoso que você fala, é tanta coisa acontecendo dentro, é gente restaurando casamento, é aleijado andando, é cego enxergando, é uma explosão de milagres, é operação de milagres. E aqui fala que ele não pôde fazer nenhuma obra poderosa. Agora, uma coisa que me intrigou é que no versículo de número 2 ou 3, na minha versão aqui fala que eles fazem 3 perguntas. No versículo 2, eles fazem 3 perguntas. E a última pergunta que eles fazem, sabe qual é? E como essas poderosas obras são feitas por suas mãos? Uau! Acho que você não entendeu. Está existindo um culto. Jesus está nesse culto e o povo da sinagoga está nesse culto. E existe 2 perspectivas nesse culto: a perspectiva do povo em relação a Jesus e a perspectiva de Jesus em relação ao povo. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou até arrepiando aqui. E quando o povo está olhando para Jesus, ele pregando, e ele está pregando por que ele está pregando de uma forma diferente? Por isso que eu li Lucas. Jesus, cheio do Espírito, voltou para o lugar onde ele cresceu. Aí depois ele lê Isaías, o Espírito do Senhor está sobre. Qual é a resposta das 3 perguntas dele? Por que ele tinha essa sabedoria? Por que ele estava pregando uma palavra poderosa? Por que ele fazia obras poderosas? Porque o Espírito de Deus estava sobre. Quem mandou ele naquela cidade? Ele foi porque ele, não, eu estou com vontade de pregar lá na minha cidade, para aquele povo que não botava fé em mim, agora eles vão ter que me engolir. O Espírito de Deus levou ele lá. Quem me trouxe para Pouso Alegre? Eu não queria voltar para cá. O Espírito de Deus. Então quando o Espírito de Deus manda alguém para um lugar, ele se move debaixo do Espírito de Deus e coisas extraordinárias vão acontecer. Só que tem a perspectiva do povo. O povo está olhando admirado. Que palavra é essa? Que poder é esse? E Jesus orando e algumas pessoas sendo curadas. Hoje se cumpre essa palavra, ele cura. O texto não fala quem ele curou, mas ele curou pessoas enfermas que comumente frequentavam aquele culto. E o povo olha, e olha o que o povo fala no verso 2, se puder, não tiver do jeito que está aí, do jeito que eu estou falando, escreve do jeito que eu estou falando, que é o que está na Bíblia. O povo fala dessa forma assim: e como essas poderosas obras são feitas por suas mãos. Então o povo está olhando para Jesus e perguntando, como essas obras poderosas podem ser feitas por ele? Amém? Não amém, vocês não entenderam ainda. Essa é a perspectiva do povo para Jesus. Aí Jesus está olhando para o povo, admirado, como eles são incrédulos. Eu não posso fazer nada poderoso aqui hoje. Eu acho que vocês não tinham entendido ainda. O povo está vendo o que está começando a acontecer, a aflorar no Espírito, está falando o quê? Uau! Que coisa extraordinária, que coisa poderosa, como ele pode fazer isso? E ele está falando o quê? Não posso fazer nenhuma obra poderosa aqui por causa da incredulidade deles. Se você não entendeu ainda, eu vou mastigar para você. Para a visão do povo que vivia uma realidade virtual, espiritualmente falando, bem baixa, rasa, o que Jesus estava fazendo já era extraordinário. Mas Jesus, ele diz assim: uau, como esse cara é capaz de fazer isso? Uau, que extraordinário! Jesus, poxa, mais de 400 anos que o profeta profetizou isso, meu pai liberou essa palavra, para essa palavra se cumprir hoje, e hoje chegou o dia, o Espírito de Deus me trouxe aqui, e esse povo incrédulo, e eu não vou poder fazer quase nada daquilo que era para mim fazer aqui hoje, não vou poder fazer obra poderosa nenhuma, porque esse povo não acredita, eles acreditam na palavra que eu estou liberando, mas não acreditam em mim, que sou mensageiro. Para o povo era extraordinário, olha para mim aqui, para o povo é extraordinário o que ele estava fazendo, mas para ele havia uma decepção, porque ele não fez nada de extraordinário comparado ao que ele era capaz de fazer ali naquele dia.
Sabe o que isso significa? Talvez vocês tenham vindo a cultos que vocês falam assim: uau, que culto, meu Deus do céu, nunca vi nada igual. E Deus está olhando e falando assim: eu queria fazer algo tremendo hoje no Rei Jesus ali. Eu queria fazer algo extraordinário naquele ministério. Mas as pessoas estão se ofendendo com o mensageiro. As pessoas estão se ofendendo com quem sobe aqui. Ou é muito novo, ou é muito velho, ou é muito assim, ou é muito assado. Ou eu já conheço aquele lá. Não, aquele ali, não. As pessoas estão escolhendo quem Deus deve usar e de que forma. Para o povo o nível já era alto demais. Para Jesus o nível estava raso demais. Quem tem a Bíblia King James versão fiel aí? Versão fiel. Abre aí a tua Bíblia no texto que nós estamos lendo. Marcos capítulo 6. Leia o final do verso 2. E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Essas poderosas obras. E no verso 5, o que Jesus está falando agora? E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa. E Jesus falou o contrário do que eles estão falando. Observa. Eles estão falando de que forma ele está fazendo essa obra poderosa. E Jesus está falando o quê? Eu não vou poder fazer nenhuma obra poderosa aqui, por conta da incredulidade. E Jesus termina falando: salvo poucas pessoas enfermas sendo curadas. O fato de algumas poucas pessoas sendo curadas para ele já era extraordinário, mas tinha muito mais. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. Só que ele confiou essa fonte inesgotável de poder a homens comuns e falhos, vasos de barro. Um vaso de barro significa o quê? Que o vaso pode quebrar, mas significa também que se você molhar o barro, você pode moldar de novo. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Uma igreja, para mim terminar, porque eu tenho pouco tempo e domingo eu vou continuar, que tem um pastor que não tem intimidade com ninguém, que não vai na casa de ninguém, que usa terno e gravata e tem a cara fechada, sisuda. A mensagem que ele prega tem um efeito muito maior do que um pastor que muitas vezes come com as pessoas, que vai até a casa das pessoas, que ri com elas, que assiste um jogo com elas, porque muitas vezes a intimidade faz com que você não tenha maturidade de separar o homem do profeta, o homem daquele que carrega uma autoridade otorgada por Deus. E se você ler o texto todo, estuda na tua casa para você ver se eu estou falando alguma coisa manipulável. Estuda Marcos 6 e Lucas 4. Jesus, sabe o que ele faz? Logo depois que acontece isso, ele chama os discípulos, unge eles e fala: eu estou dando autoridade para vocês expulsar demônios, curar os enfermos. Eu estou dando autoridade. E ele fala: quando vocês entrarem nas casas, a casa que for digna vai receber vocês, e tudo quanto colocar para comer, comam, e declare a paz que não quiser, a casa que não quiser a paz, não leve nem a poeira, vai embora. E vai ter um juízo muito grande para essa casa, maior do que Sodoma e Gomorra. Sabe o que ele está falando? Que pior do que as pessoas em Sodoma e Gomorra, irmão, que fazia glutonaria, homossexualismo. Escute o que eu vou falar, é pesado agora. Sodoma e Gomorra era marcado por glutonaria. O que é glutonaria? Eles comiam até passar mal, enfiavam o dedo na garganta, vomitavam para comer mais, adoravam a comida. Tinha um homem dormindo com homem, mulher dormindo com mulher, eles fazendo relações sexuais com animais. Sabe o que Deus está falando? Que a casa que não recebe bem um homem e uma mulher de Deus, um profeta, o juízo sobre essa casa será muito maior do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do profeta? Não, por causa da mensagem que é rejeitada a palavra fugiu, estava ali agora. Pelo escândalo que as pessoas têm tido por conta das pessoas que têm liberado a palavra profética. E aí, por conta disso, as coisas poderosas que é para acontecer não estão acontecendo. Então quer dizer, aquilo que era para ser liberado não vai ser liberado, e isso vai trazer um juízo muito maior do que aqueles que vivem lá no pecado. É o que a Bíblia está falando, não é o que eu estou falando. Não sou eu, é a Bíblia. Haverá um juízo muito maior para Sodoma e Gomorra, para essa casa que não recebeu aquele profeta na autoridade de profeta, do que para Sodoma e Gomorra, que vivia no lesbianismo, homossexualismo e glutonaria.
e sexo com animais. Por quê? Porque o povo de Deus está rejeitando a palavra por conta do mensageiro que a leva. E por conta disso, o que acontece? As obras poderosas que haveriam de acontecer não estão acontecendo. Sabe por que tem gente que não é salva hoje? Porque tem gente falando mal de igreja, tem gente falando mal de pastor. Irmão, quero falar um negócio aqui com todo respeito. Eu já fui em vários ambientes que a pessoa não sabia que eu era pastor, salão, comércio, e eu escutei crente falando mal de pastor, mal de igreja, numa altura que dá para todo mundo que estava no ambiente ouvir. Existem pessoas que estão descredibilizando aqueles que estão levando a mensagem. Quando eu falo isso, eu não falo só de pastor, eu falo de qualquer um. Então, se você agora é levantado por Deus e começa a fazer um trabalho num hospital para orar para enfermos, alguém vai falar: mas você não fazia aquilo? Você não é aquele lá que fez aquilo de errado? E se escandaliza com você, e além disso, tiram o crédito daquilo que o Espírito está levando você a fazer por conta do teu passado, e isso vai atrasar o projeto de Deus na vida das pessoas, e então haverá juízo sobre a tua vida. Eles fizeram 3 tipos de perguntas. A primeira pergunta deles foi: de onde vêm estas coisas? Está tudo no verso 2 de Marcos 6. A segunda pergunta é: que sabedoria é esta que lhe é dada? A terceira pergunta é: e como essas poderosas obras são feitas por suas mãos? E a resposta é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele já tinha dado a resposta, mas eles não estavam ouvindo, porque eles não eram espirituais. Eles queriam julgá-lo pela sua história, eles queriam julgar pelo seu contexto familiar. E Jesus então foi embora e não pôde fazer na região onde ele cresceu os mesmos milagres e obras poderosas que fez em outro lugar. E até mesmo em outro lugar ele disse para os discípulos: vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Mas para que os discípulos façam obras maiores do que Jesus fez, precisamos de pessoas que não olham para nós como pessoas comuns quando nós estamos fluindo no Espírito. Eu já convivi com pessoas na igreja que eu tive intimidade com elas, que eu vi que a intimidade estragou o relacionamento espiritual. A pessoa não nos viu mais com o mesmo respeito, e esse problema não é meu, é da pessoa. Ela tem que saber lidar com isso. Por que muitos pastores, a igreja não sabe onde ele mora? Por que muitos pastores não têm comunhão com a igreja? Quem já viu isso? Pastor que não se mistura com o povo. Não é porque ele é orgulhoso, não, é porque se ele fizer isso, o povo deixa de respeitar ele, porque o povo não sabe lidar com intimidade. Mas ao invés de trabalhar em cima da doença do povo, eu quero trabalhar para a libertação do povo. Eu não quero ir a favor do sistema, eu quero ir contra o sistema, para que ele seja quebrado e as pessoas sejam libertas. Então eu poderia deixar a barba crescer, usar uma roupa assim, só falar sério em público, nunca brincar, nunca ir na casa de ninguém a não ser para uma visita pastoral, e então eu teria muito mais crédito e respeito do que qualquer outro. Mas isso eu estaria trabalhando em cima de uma doença que você tem na tua alma, e não estou trabalhando para você ser liberto, como Jesus enfrentou eles para dizer para eles a verdade. Jesus comia com as pessoas, Jesus era um homem simples, ele queria estar com as pessoas, e por isso eles os desprezaram. A pedra principal de esquina foi desprezada. Então, meu irmão, se o Filho te libertar hoje, verdadeiramente seja livre de todo o sistema denominacional, toda coisinha construída para te deixar preso. Jesus está aqui. Nunca mais despreze o mensageiro e aceite a mensagem, porque se você aceita a mensagem e despreza o mensageiro, você limitará o poder e a atuação de Deus na tua vida. Você vai falar assim: uau, que culto poderoso, e o Senhor vai estar falando para mim: Diego, era para mim ter arrebentado com tudo hoje, mas o povo está satisfeito. Eu vejo cultos que eu estou aqui, que eu falo: não é hoje nós vamos ter que colar pau, hoje nós vamos voar lá. Aí quando eu vejo vocês, está satisfeito, tá bom. Você foi lá em Belo Horizonte, a mulher jogou muleta, andou, tá bom, já vi gente aqui andando também. Só que para eles lá isso é extraordinário, eles nunca viram isso. Você está comendo de uma comida que nem todo mundo tem. Você está convivendo com a gente, aí você fala: não, pastor, conheço,
Existe o Diego e existe o homem que recebeu uma autoridade de Deus. Existe cada um de vocês aqui que são pessoas comuns, e por outro lado, vocês receberam a autoridade de Deus. Eu não estou falando essa palavra só para mim, para todos vocês. Às vezes acontece o contrário também. Algum irmão aí vem dar uma palavra, orar com você. Não, eu quero que o pastor ore por mim. Por quê? Porque você escolhe o vaso. Nós somos preconceituosos. Teve uma vez que eu cuidava de uma igreja e o pessoal não aceitava muito mulher pastora, e as pessoas vinham em mim, e as mulheres, ora comigo, não, vai na minha esposa, não, eu quero o senhor. Eu falei, se você não aceita a minha esposa, vai embora daqui dessa igreja, eu não te quero aqui. Ou você aceita e respeita a minha esposa, ou vai embora. E ela foi embora, e a igreja cresceu. As pessoas são preconceituosas. A maioria dos lugares que eu vou pregar, a primeira coisa que os outros olham, mas é novinho, quantos anos você tem? É as primeiras perguntas, tipo assim, já estou entendendo, já está me julgando pela aparência. A pessoa não sabe o que você carrega espiritualmente, ela te julga pela aparência, sendo que o Senhor nos ensinou exatamente o contrário. Quem enfiou na tua cabeça que um pastor, para ser pastor, ele tem que ser velho? Jesus tinha 30 anos, e ele cumpriu em 3 anos toda a vontade de Deus. Davi se tornou rei com pouco mais de 15, 16 anos, e ele cumpriu toda a vontade de Deus. E da onde você tirou isso da tua cabeça? Só porque toda denominação tem um pastor velhinho lá, e aí, aqui tem que ser também. Não, irmão. Deus me capacitou para essa obra. Deus me capacitou. Eu não aceito ninguém falar isso. É muito novo, não sabe. Não aceito. Trate você no teu coração com o teu preconceito. E não aceito ninguém chegar aqui, os meninos. Não, você vê que os que mais oram na igreja, os que mais são quebrantados, são essas crianças. E quem não for como eles, não vai ver a glória de Deus. São dos primeiros a sentar nas primeiras fileiras. Eu não preciso ficar pedindo para a criança sentar na primeira fileira. Eu não preciso ficar pedindo para as crianças orar. Eu não preciso ficar pedindo para eles anotar a palavra, prestar atenção na palavra. Não. São os que são menos exortados na igreja. E muitas pessoas às vezes desprezam as crianças. E talvez você tenha que pedir oração para uma criança dessa. Porque quando eu fui na África alguns anos atrás, eu nunca senti tanto poder de Deus na minha vida, quando o dia que aquela criança com o short rasgado colocou a mão na minha cabeça e orou. Sabe o que eu senti, irmãos, diante de Deus? Como se tivesse passado uma cola, uma ventosa, tivesse grudado a mão daquela criança na minha cabeça, e como se aquela criança tivesse me erguido assim, e eu com meus pés no ar. Foi isso que eu senti. Eu falei, quem está orando para mim? Na hora que eu abri o olho, era um menininho com a roupa toda rasgada. E eu entendi. E eu falei, eu vou voltar para o Brasil, e eu vou investir naquelas crianças, eu vou acabar com esse negócio de salinha na igreja. E foi aí que começou isso. Tem muitos pais aqui que tem que ter a humildade de chegar no filho e falar, ora por mim, porque a tua vida espiritual está rasa perto do teu filho. Você fica escolhendo o vaso. Deus usa alguém para falar comigo. Deus está usando o teu filho para falar com você, mas você é orgulhoso demais para ouvir. Você pensa que quando Deus falou com Samuel, e ele não foi falar, Eli, vai lá e fala isso para Samuel. Por que Deus fez isso? Porque ele tinha que tratar com Samuel e ao mesmo tempo tratar com Eli. Tratar com Samuel dizendo, eu estou te levantando a partir de agora. E tratar com Eli dizendo, a partir de agora você perdeu, camarada. Porque não existe ninguém substituível. Eu te dei várias oportunidades, você não quis me ouvir. Agora eu estou transferindo a autoridade que era para você e para os teus filhos, para esse menininho que dorme no altar. Meu irmão, até mesmo José, quando ele foi pedir para o seu pai abençoar os seus filhos, e ele pegou a mão, colocou o filho mais velho na direita e o filho mais novo na esquerda, porque a mão direita é a mão que abençoa. Sabe o que o pai de José fez? Fala que ele cruzou os braços.
e colocou a mão direita sobre o mais novo e abençoou o mais novo para ser superior ao mais velho, porque Deus assim escolheu. Até quando as pessoas quiserem dar um jeitinho, porque o pai dele já estava com a vista ruim, aqui pai, está aqui, à sua direita. Ah tá, mas Deus mandou fazer isso aqui, ó, tá, e abençoar o outro. Não adianta querer dar um jeitinho, quando Deus escolheu, não tem jeito. Deus não escolhe do jeito que o homem escolhe, Deus vê o coração. Eles faziam 3 perguntas, e a resposta das 3 perguntas é: o Espírito de Deus está sobre ele. Só que quem enxerga, só quem é espiritual. Quem é carnal vai achar um monte de desculpa. Não é suficiente, não é muito novo, não é isso, não aquilo. Durante muito tempo eu carreguei sobre meus ombros isso. Não, o dia que eu ficar velho, o dia que tal, aí o dia que eu ficar velho, aí vão falar que eu estou muito velho. Não, eu sou livre disso, dessa marca. Quem quiser crer e andar comigo, amém. Quem não quiser, siga o seu caminho. Pronto. Enquanto as pessoas estão olhando para mim, olha que obra poderosa, o pastor está indo ali pregar em Portugal, algumas pessoas sendo curadas aqui. Às vezes Deus está olhando, deixa de ser incrédulo. Você está julgando, achando que ele é muito novo. Você está achando o que ele tem que fazer lá, o que ele tem que fazer em tal lugar. E tem muito mais para eu fazer na vida dele, nessa igreja, mas você precisa acreditar. Quando ele chama o povo de incrédulo ali, a palavra incrédulo ali no grego, sabe o que significa? Significa descrença, ausência de fé na pessoa de Cristo, infidelidade e desobediência ao propósito de Deus. Quando você se torna incrédulo, você no mínimo torna-se desobediente ao propósito de Deus. Uma igreja saudável é onde todas as pessoas são saudáveis. Se as pessoas começam a olhar e julgar pela aparência, sabe o que vai acontecer? A incredulidade delas vai gerar um ambiente de desobediência ao propósito. Vão olhar assim, não é bem assim. Mas o pastor falou para a gente fazer assim. Mas não é desse jeito, né? Vamos, né? A gente tem experiência. Vamos. São frases incrédulas sutis, que gera um ambiente de desobediência ao propósito, de descrença, não ao mensageiro, mas à pessoa de Cristo. O que Jesus disse na sua palavra? Aquele que recebe a você está recebendo a mim. Paulo falou, somos embaixadores de Cristo. Embaixador no original significa representante. Irmão, a vocação mais extraordinária da face da terra é você ser um pregador do evangelho, você representar a Cristo. Às vezes, como qualquer pessoa comum, eu estou sujeito a errar, a falar alguma coisa, a me exceder, a esquecer, a estar na tua casa, fazer uma brincadeira, depois, poxa, não devia ter falado isso. Mas quando o Espírito de Deus se move, irmão, é outra pessoa, é outra pessoa. Profeta ali no grego, no original, significa aquele que fala debaixo de uma influência ou de uma inspiração divina. Será que os teus olhos podem ir além? Será, irmão, que de fato, se Jesus viesse nos nossos dias e ele fosse o filho do serralheiro, do carpinteiro, e nós falássemos, esse aqui é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, você olha, ele? Não, ele não. Ele cresceu lá comigo, estudou na mesma escola que eu. A gente é tão bom para falar, não, eu tenho fé, eu creio. Irmão, eu tenho certeza, se Jesus tivesse vindo nos nossos dias, pouquíssimos de nós aqui acreditaríamos que ele é Jesus. Pouquíssimas pessoas ficaram aqui nessa igreja, porque não tem cara de igreja. Aí é preto, aí é na beira da rodovia, aí fica do lado da serralheria, aí é longe, aí não sei o que, não tem cruz, é esquisita, essas luzes, apaga a luz, lá. A gente acha que a gente sabe como as coisas devem ser. Qual é o tipo de roupagem que as coisas têm que ter? De rótulo. A gente vai pelo rótulo, pela embalagem, não pelo conteúdo. Às vezes o cara vai lá e tem uma roupa muito boa, de um tecido muito bom, mas ele quer aquela roupa de marca, que todo mundo usa, mas é muito cara, então ele compra um da Made in, naqueles lugares,
que o tecido é pior, mais horrível, mas tem lá a etiquetinha, ele anda assim, ó, com o peito estufado. Ele não preocupa se o tecido é bom, se o produto é bom. Ele precisa mostrar o quê? A embalagem, a marca. Mas aquele tecido não aquece, aquele tecido vai lavar 2, 3 vezes, vai rasgar. Mas não importa, tem que ter a etiqueta. Eu lembro quando a gente era da Assembleia de Deus, eu era criança, tinha uns 10 anos de idade, e tinha o irmão José Diogo, pai do Jair, e o Jair só gostava de usar roupa de marca, de etiqueta. Naquela época a gente falava etiqueta, né? Usar roupa de etiqueta. E aí, o irmão Zé Diogo era bem simplão. Alguém que lembra do irmão Zé Diogo? Ele cozinhava lá na igreja juvenil. Ele falava assim, ele falava desse jeito que eu falava, o Jair, ô trem à toa, o Jair só gosta de usar roupa de antiqueta. Antiqueta. É muito caro as roupas que o Jair usa, tem que gastar mais dinheiro, porque o Jair só usa roupa de antiqueta. Muita gente aqui está que nem o Jair, só quer mostrar a etiqueta. Mas o Senhor está falando, não, o que tem valor, ele mesmo fala, o vaso não tem valor, mas é o que está dentro. Eu sou um vaso, eu não estou falando isso para me defender, não, eu não tenho valor nenhum. Se eu fizer tudo que Deus mandar, ainda não passo de servo inútil. Mas eu falo da essência que foi depositada dentro de mim, da autoridade dele, que está aqui para mudar a tua história e te libertar. Porque se você não acreditar em mim quando eu estou pregando, você também não está acreditando nele. Você está deixando de receber, você vai falar, nossa, que extraordinário. E ele vai estar falando aqui para mim, olha, eles não estão acreditando em nada que você está falando, porque eles gostaram até da pregação, mas eles não vão com a tua cara, não, acho que você não é tudo isso, não. Então, não vou fazer as coisas que eu tinha que fazer aqui. No livro A Recompensa da Honra, ele fala sobre isso, que ele pregava na igreja dele, era um nível de autoridade. Ele pregava na África, nos outros países, era outro nível. Era pessoa sendo curada, era cego, era não sei o quê. Aí ele entendeu que era a maneira como ele era recebido. As pessoas que viajam comigo, ou já viajaram, com certeza já ouviram essa pergunta. As pessoas perguntam, como é que é lá congregar lá? Não é assim? Como é que é lá? Todo culto é assim? Como é que é lá? Como é que é andar com o pastor? Deve ser uma maravilha, né? Aí os caras viajam comigo no carro, soltam a pum dentro do carro. Eu tenho que pagar ainda a conta deles. Não divide conta com a gente. Come as coisas, deixa o carro sujo, não pega o carro da gente para limpar. Eu lavava o carro do meu pastor, eu aspirava. Não é porque eu sou puxa-saco, não. É porque eu sabia o que ele carregava. E eu sabia a influência espiritual que tinha na minha vida. Quando o meu pastor era solteiro, a esposa dele viajava, eu falava, eu pedia, alguém já pediu para dormir na tua casa? Não, deixa eu dormir aí, que eu quero te servir. A casa dele era grande, mas eu falava, deixa eu pôr um colchão no teu quarto, eu durmo lá no chão. Mas eu quero dormir, viu? Tá bom. Aí eu sabia que ele gostava de tomar água à noite, eu deixava uma garrafinha de água para ele. Aí eu ficava, pastor, e aí, eu tenho uma dúvida, me ensina isso. Aí eu ficava só sugando ele, tchau, tirando. Eu não era bobo, eu queria estar perto. Quando eu estou perto do apóstolo Judá, ela sabe disso, ele fala assim, eu quero descansar, mas você fica tirando de mim, você fica me atiçando. Aí eu falo, quando eu vou dirigir para ele, que a gente vai viajar, ele fala, vou dormir andando um pouquinho, tá bom. Eu falei, tá bom, você não se incomoda com uma adoração aqui? Não, põe baixinho. Aí eu escolho aquela mais power de toda, eu ponho pá. Aí ele, você tá mexendo comigo. Aí já volta o banco, vamos orar aqui, você não deixa eu descansar, você tá mexendo, você tá querendo tirar a glória de mim, tá querendo que a unção flua. Aí eu falei, eu quero mesmo, vamos lá. Eu fico pouco tempo perto dele, quando eu fico, eu quero receber. Aí ele começa a orar, ele liberando, e aquilo, me ensina isso, me ensina aquilo. Aí eu vou pegando, vou fluindo. Veja a diferença do meu ministério, quem caminha comigo 2, 3 anos, de antes, que já era uma bênção, e depois de um ano para cá, está fazendo um ano agora que eu estou andando com o apóstolo Judá. A diferença, é total a diferença. Por quê? Quando você está caminhando debaixo da autoridade de uma unção, você reconhece, você recebe, você flui nela. Mas não deixe que a intimidade estrague. Eu vejo no olhar, eu vejo na maneira das pessoas. Fala aí, Dani, aquele lá, a gente já teve intimidade, foi já tratou a gente diferente. Já não bata fé no que a gente está falando. A gente mistura. Quem aqui já esteve
teve relacionamentos e você percebeu que muita intimidade estragou o relacionamento com a pessoa? Levanta a mão. Todo mundo. O que os outros falam? Que visita não pode passar de 3 dias aqui? É que nem sardinha começa, né? Não é isso? Por quê? A própria Bíblia fala que nós não temos que ficar pesado toda hora na casa do nosso irmão. Por quê? Muita intimidade faz o quê? Estraga o relacionamento. Você já não consegue olhar a pessoa com o mesmo jeito. Por isso que um dos grandes desafios do casamento é esse. É uma vida tão íntima que não pode deixar o fogo apagar. Porque a intimidade muitas vezes é inimiga de você reconhecer de fato a importância daquela pessoa sobre a tua vida. Você está entendendo? Fala comigo, eu preciso aprender a receber a mensagem sem rejeitar o mensageiro. Fica de pé no teu lugar. Eu quero dizer para você que quem não conhece a minha intercessora, que intercede por mim, tem muitas intercessoras, mas eu tenho uma que intercede por mim há quase 30 anos. Quem aqui já conheceu ela? A Regina, levanta a mão. A irmã Regina, que é a vizinha do meu pai, levanta a mão. Se você olhar para ela, você dá alguma coisa para ela? Para aparência? A irmã Regina, irmão, não escova o dente direito. Ela não pente o cabelo. Ela não depila. É o jeito dela com Deus. Uma saia velha, manchada de cloro. Não é assim? Quem conhece, estou falando é mentira? Mas quando ela abre a boca e fala, Deus está me dizendo isso, meu filho, eu honro a vida dela. Ela mora numa casinha pobre, cheia de cheiro de umidade. Tem cômodos que até hoje não foram rebocados. Mas aquela mulher fala, vou orar por você esta noite. E na época que eu morava na casa do meu pai, podia se ouvir 2, 3 horas da manhã. Nossa casa era de parede meia, escutando, Diego, toca no Diego, levanta o Diego. Eu tinha 16, 15 anos. Não deixa ele se desviar, não deixa ele ficar encantado por nenhuma menininha. O Senhor já separou a esposa dele, o Senhor vai levar ele aos 4 cantos da terra para orar, para pregar, e orando, e orando. E às vezes eu encontro ela, às vezes eu estou com uma dor que eu não conto para ninguém, uma dor dentro do meu coração ou até física. Eu não sou de reclamar. Quem me vê, sempre me vê sorrindo. E ela chega, você está com dor em tal lugar, né? Eu falo, tô, irmã, vem cá, eu vou orar por você. Na oração ela fala, você precisa acreditar mais em você. Você é homem de Deus, você é usado por Deus, você vai ser um dos grandes homens de Deus dessa terra, e não sei o que e tal. E às vezes eu estou com ela na rua, eu vou lá ver meu pai, às vezes o esgoto está vazando na rua da casa dela, tá, e ela, servo de Deus, tal, todo mundo olha para mim, e não sei o que, já começa a falar em língua da palavra, e eu não tenho vergonha, porque eu sei o que ela carrega. Quando o Tony e a Celeste estiveram aqui, eu falei, vocês precisam conhecer a minha intercessora, que ora por mim há tantos anos. Eu levei eles lá. Aí eles ficaram meio assim, né? Casa muito simples e tal. Ficaram meio assim, eles não são enjoados, mas ficaram meio assim. Falei, entra aí o cachorro no quintal, aquela coisa toda. Na hora que a mulher começou a orar, foi cirúrgica. Aí na hora que nós estamos indo embora, ele com uma pacoteira de dinheiro no bolso, tinha acabado de passar no caixa eletrônico, falou, posso deixar tudo aqui? Falei, vai ser para mim um privilégio se você fizer isso. Ele chama ela, arranca aquela pacoteira de dinheiro, põe na mão dela. Aí ela vem chorando, estava com isso atrasado, estava com aquilo atrasado, estava com tanta coisa atrasada. Eles entenderam, honraram daquilo que eles podiam no seu melhor, aquela mulher que estava ali liberando a palavra na vida deles. Você entende? Você entende isso? Essa pessoa que está do teu lado, talvez você não dá nada. Ninguém, o Dione lá atrás quietinho, ninguém dava nada para ele, né? O cara fala inglês, o cara mestrado, bacharelado em teologia, a maior nota nos últimos 30 anos pela faculdade Mackenzie. O cara escreveu o livro, está indo para o 2º livro, todo mundo, pastor, mas eu não sabia. Falei, é bom, né?
Eu não contei para ninguém que ele ia falar a palavra. Por quê? Para você ver como que vocês tropeçam no julgamento de vocês. Às vezes você olha e você não sabe a pessoa que está do teu lado, quem é. Você não sabe a capacidade que ela tem no reino de Deus. O nível de capacidade que ela tem no reino. Às vezes aquele que você julga que é alguma coisa, porque está na aparência, você fica ali bajulando, que só quer ser bajulado e usar o título de alguma coisa, você olha e acha que alguma coisa não é nada. E o outro que você não dá nada para ele, ele é alguma coisa. Eu estava lá para terminar em Naviraí, na escola de profetas, grandes homens de Deus, pessoas ali, você vê pela a forma de falar, de vestir, gente, de toda maneira de cultura e tudo, e estava lá um irmão simplesinho, e eu gostei dele, colei nele, e abraçando, e tal, e todo dia orando com ele, todo mundo, e todo dia indo nele, um cara simples, se tornou meu irmão, meu melhor amigo, me chamou para pregar em Porto Seguro, fui, que era um sonho, ir no útero da nação. Através da vida dele, liberou uma oportunidade de eu ir naquele lugar profético. De lá, me deu a oportunidade de conhecer tantos outros. Explodiu agora o convite, porque ele é uma pessoa articulada, que tem muitos relacionamentos. Ele falou: olha, muitas pessoas me julgam pela aparência, às vezes me rejeitam quando me conhecem. Você me tratou com carinho, você é meu irmão. Estou indo pregar em Ipatinga esse final de semana, numa igreja que eu conheci através dele. No mês de setembro, outubro, pela primeira vez, nunca fui no Ceará, vou para o Ceará pregar. Só porque eu não rejeitei ele. Só porque eu cheguei, vem cá, fui amigo dele. Sem saber quem ele era. Fui lá em Porto Seguro, eles não sabiam o que fazer para me honrar. Meu irmão, se Deus quiser, ele vai em agosto, está aqui, vai pregar aqui. Irmão, não julgue uma pessoa pela aparência. Às vezes tem pessoas que são... Eu vou falar outra coisa aqui, tá? E doa quem doer. Eu já falei isso na igreja, eu não gosto desse tipo de brincadeira, de contar piadas étnicas, de cor, de raça, de cultura. A gente pede perdão para Portugal. Eu já perdi para a África várias vezes. Esse negócio de contar piada por causa da cor da pessoa, isso não é legal. Porque ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, eu vou dizer a verdade para você, ela fica com piadinha racista, porque no fundo ela é racista mesmo. Não é só uma brincadeirinha, não. Não existe brincadeira quando você está menosprezando o teu irmão, que é teu irmão em Cristo Jesus. Tem gente que é racista mesmo. Então você precisa se arrepender disso. Porque as pessoas mais maravilhosas que eu tenho hoje, amigos, irmãos, lá na África, meus irmãos. Tem gente que já teve a capacidade de chegar em mim, eu vou falar aqui, não tem problema de falar nisso. E aí, pastor, você foi lá na África? E aí? E aí o que, irmão? E aí eles fedem, porque a pessoa mais escura geralmente se não limpa. Como assim, irmão? Está entendendo o que eu estou falando? Como a gente é preconceituoso sem perceber, implícito na gente. Eu vou te dizer para você que eu fui lá, irmão, e eles são muito mais cheirosinhos que vocês tudo aqui. Porque a higiene da pessoa não está na cor dela. A qualidade de uma pessoa não está na cor dela. E nós julgamos então por cor, por condição. Ah, o Dieguinho, eu vi. Não, irmão, eu não sou o Dieguinho. Eu fui o Dieguinho. Eu sou o teu pastor, um homem de Deus cheio de autoridade do Espírito Santo. Me respeite. Me respeite. Não confunda as coisas. Estou falando a autoridade do nome de Jesus. E não deixe que ninguém faça isso comigo. Se você vê, defenda. É meu pastor, não fala isso comigo. É um homem de Deus que dá palavra para mim, que muda a minha história. Me respeite o meu pastor. Você está entendendo? Então você vai começar a ver a diferença na tua vida. Você vai começar a ver a diferença. Crianças que não terão preconceito uma das outras por causa de condição social ou por causa de marca. Não. Aqui não tem um irmão que tem favorecimento, que o filho... Não, irmão. Não.
nós somos espirituais, nós vamos conhecer o outro, eu sempre falo isso aqui na igreja, acha o teu irmão no espírito, para de olhar pela aparência. Chega alguém na igreja, alguém vem me alertar, eu sei que às vezes pessoas querem me alertar, aquela pessoa ali, toma cuidado que já veio de outro lugar. Tem pessoas que vêm para alertar, mas tem pessoas que vêm julgando. Tudo bem, fez tudo isso, mas sempre há oportunidade de mudança. Nós vamos estar sempre abertos aqui para receber todo mundo. Se entrar ali, irmão, um travesti, eu deixo o microfone, eu vou lá abraçar ele de frente, vou abraçar e vou chorar com ele, e vou dizer: venha aqui, seja bem-vindo, que o amor de Deus vai transformar teu coração. Será que nós estamos preparados para receber prostitutas, travestis aqui? Nós somos preconceituosos. Nós julgamos, nós nos escandalizamos quando Deus usa alguém que não é bom o suficiente para nós. Eu vou repetir: você se escandaliza quando Deus usa alguém para tocar na tua vida e aquela pessoa aos seus olhos não era boa o suficiente. E eu vou te dizer que Deus vai usar exatamente essa pessoa para Ele tratar com você. Baraque era o cara que arrebentava, falava grosso, o nome dele significa voz de trovão. Mas ele era tão macho, mas tão macho, que ele queria só ficar no monte, enquanto o povo de Deus estava perecendo nos vales. Aí Deus levanta uma mulher já era desvalorizada naquela época, velha, levanta Débora como profeta, e Débora chega e fala: Deus não mandou você tomar só os montes, Deus mandou você tomar os vales também. Aí pôs para fora o medo dele: não, eu estou com medo, porque o exército deles é numeroso e forte. O Senhor está com você. Deus teve que mandar uma mulher, humilhante, né? Uma velha, falar com um soldado guerreiro de Deus. Por quê? Para quebrar o orgulho dele, para tratar com ele, porque ele se achava demais, mas na verdade ele era um cagão, perdão a palavra, e estava se escondendo no monte, porque não queria encontrar os inimigos frente a frente no vale. Tem gente que se dá demais, que é isso e aquilo, mas no fundo está escondendo preconceitos, barreiras que tem que cair. E Deus quer usar exatamente as pessoas. Sabe aquele irmão que mais te incomoda? Você olha: puxa, já vem de novo aquele irmão que é chato demais, ele fala muito. Deus está tratando com você. Deus vai usar as pessoas que você não quer para falar com você, porque já é um privilégio Deus falar com você. Então já louve a Ele por isso. Já louve a Deus por Ele falar com você. E ainda vem querer exigir que Deus escolha alguém do seu jeito para falar com você? Não. As pessoas são capazes de entrar numa igreja onde tem palavra de santidade, poder, cura, e ainda assim reclamar de alguma coisa que não convém a ela. Chegou a hora de nós, irmãos, sermos transformados. Sermos transformados. O Espírito de Deus está aqui. Feche teus olhos, ore. Ore agora. Jesus foi desprezado na sua própria terra, porque eles levaram em conta a sua história, a intimidade que tiveram com ele na sua infância, e não a autoridade que estava sobre ele. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago? Seus irmãos não estão aqui, suas irmãs? Não, irmãos, ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus vai usar o teu filho para falar com você nesses dias. Deus vai usar a tua mulher, Deus vai usar pessoas que você talvez rejeita, para Ele mostrar o quanto teu coração ele é sujo, o quanto você precisa deixar de ser alguém que quer escolher o vaso que Deus, quer rejeitar o vaso que Deus levantou. Muitas vezes nós rejeitamos os vasos que Deus levanta. Nosso orgulho, aquela pessoa que tem menos tempo de igreja, você não admite ela falar com você porque você tem tantos anos de crente, porque na verdade no fundo você é orgulhoso. Às vezes chega um irmão na igreja disposto a limpar banheiro, a fazer as coisas, a ser uma pessoa que você nunca quis ser na igreja, porque ele tem 2 meses de convertido. Você vai ficar incomodado porque você tem tantos anos na igreja e não tem a disposição que ele tem.
Então muitos de nós nos tornamos como Caim, preferimos matar Abel do que tornarmos como Abel, pegarmos o exemplo de Abel e nos tornar como ele. Tem muitos matando o seu próprio irmão, porque não querem ser como ele. É como uma empresa onde tem muitos desonestos e chegam honestos, eles preferem que aquele honesto seja mandado embora para que eles permaneçam desonestos, do que eles aprendam com ele ser honesto. Veja que eles aceitaram a mensagem de uma forma poderosa, mas desprezaram o mensageiro, desprezaram Jesus, e por isso a mensagem não pôde cumprir o seu efeito completo naquele dia, e Jesus foi embora daquele lugar. Senhor, nós oramos em Teu nome nesta noite, que nada possa impedir o Teu poder de atuar aqui neste lugar. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles, com a ausência de fé, com a infidelidade e desobediência a Deus. Um ambiente de poder, um ambiente onde a palavra está fluindo, não significa que agrada a Deus. Ainda que esse ambiente seja um ambiente de poder, de palavra profética, não significa que Deus está se agradando. Porque existem muitas pessoas às vezes ali, que têm preconceitos no seu coração, barreiras. E elas criticam, elas não acham que não deveriam ser aquela pessoa que Deus está usando. Talvez Deus usou pessoas para falar com você ao longo da tua história, que você desprezou a mensagem por causa do mensageiro, e você se deu mal. Eu vou te dar um conselho: procura essa pessoa, se ela ainda estiver viva, e honra ela e pede perdão para ela. Fala: olha, aquele dia você me deu aquela palavra e eu desprezei, me perdoa, porque eu não acreditei em você, porque eu não levei em conta que você era de Deus, porque eu levei pela aparência, eu levei pela tua condição intelectual, eu te julguei mal. Se você tivesse ouvido aquela palavra, algo poderia ter mudado na sua vida, porque as palavras são sementes. Se a palavra não germinou em você, a culpa não é do semeador, a culpa é do solo. Você tem que ser um bom solo, não pode ser um solo espinhento, cheio de amargura, não pode ser um solo duro como uma pedra, não pode ser um solo agitado pela ansiedade dessa vida. Era para a tua vida espiritual estar fluindo, olha, era para você ser próspero, era para você estar casado, era para você já estar curado, mas você limitou o agir de Deus na tua vida. Mas hoje o Senhor está te dando uma oportunidade, Jesus está te dando uma chance, e a palavra de Deus diz no livro de Isaías: assim será como a água que cai e prepara a terra para a semente. Toda palavra que sair da minha boca, assim diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá o desejo do meu coração. Existem palavras de Deus liberadas para você, que Deus não quer que volte vazia para Ele. Deus não quer transferir o que Ele tem para você para outro, mas você precisa se arrepender, você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero, Senhor, eu decido, ó Pai, de todo o meu coração. Talvez aquela professora, você desprezou ela pela aparência, e foi a professora que mais te ensinou na escola. Talvez você já carrega isso. Você rejeitou alguém porque ele era rejeitado também lá na escola, e é a pessoa que mais te ajudou, ou num trabalho, ou numa empresa, num momento de dificuldade, a pessoa que mais te ajudou. Deus tem levantado pessoas para nós, que nós não escolhemos para nós. Eu vou repetir: Deus tem escolhido para nós pessoas que nós não escolhemos para nós. Talvez os amigos que você escolheu te abandonaram, mas os que você não escolheu foram os que estiveram do seu lado. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque olhando para Ele não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Como nós temos pecado, Senhor, porque nós temos escolhido da forma errada. Nós temos escolhido pela aparência,
Nós temos escolhido a igreja mais próxima da nossa casa e não a igreja mais próxima da tua vontade. Nós temos escolhido a igreja que tem a cor A, B, C, que tem o formato A, B e C, mas rejeitamos a outra porque achamos que daquele jeito não deveria ser. Nós rejeitamos pessoas que o Senhor tem levantado a falar conosco todo dia, talvez um amigo, talvez um pai, talvez uma mãe, um parente, e nós temos desprezado, porque nós não acreditamos que essa pessoa seja a melhor, mais apropriada para falar conosco. Nós achamos que sabemos de tudo, mas tudo que sabemos não tem nos levado a lugar algum. Muitos têm andado em círculos, como o povo que estava no deserto andando em círculos. E o Senhor diz: será que eu terei que colocar um gancho no teu queixo e te trazer para mim? Povo de duras cerviz. Deus coloca tesouros em vasos de barro. Existem tesouros guardados para você em vasos de barro. Tesouros que vão mudar a tua história. Tesouros que vão abrir a porta financeira, a porta do casamento, a porta familiar, vai trazer cura. Até mesmo, eu acho interessante, em alguns lugares que a gente vai orar, as pessoas não nos conhecem. E aí fica aquele tanto de pastor para orar, e as pessoas fazem fila naquele que é conhecido. Só porque ele prega bem, ele é conhecido. Aí faz aquela fila, e você? Aí o povo olha assim, ó, olha assim, tadinho dele, deixa eu ir lá para ele orar para mim. Vai um, vai dois. Quem já viu isso? Quem já fez isso? Você já fez isso. Você escolhe quem vai orar para você. Você vai naqueles congressos, tem que tanto de pastor, você olha assim, eu vou naquele lá, que aquele lá tem fogo. Se engana você. Às vezes aquele lá tem um fogo estranho, um falso profeta. Às vezes ele está ali para se promover. Você quebrou a cara. Aí vai lá, faz uma oração qualquer. Você rejeitou aquele velhinho, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha. Deus está quebrando nossos corações. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Comece então a ver como Deus vê. Comece a ver como Deus vê. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Escolha por Jesus. Então você verá coisas poderosas acontecendo na tua vida. Não despreze os primeiros começos. Quantas pessoas que começaram a vir aqui no início olhavam aqui numa fábrica, na tua casa, numa roça, que loucura. Não despreze os pequenos começos, porque os grandes homens de Deus tiveram pequenos começos. Até mesmo Jesus nasceu numa pequena aldeia, onde todos diziam: pode ser alguma coisa boa de lá. Mas por que o pastor está indo para a Europa? Ué, você acha que não pode ser alguma coisa boa de Portugal, de Pouso Alegre? Eu tinha que estar morando numa capital então para me pregar em assim? Quem disse isso? Quem te ensinou isso? Eu aprendi uma palavra que diz: pede-me e te darei as nações por herança. A Bíblia não me diz que eu tenho que nascer no lar rico, que eu tenho que saber falar todas as línguas estrangeiras, ou morar numa capital para ter uma grande igreja, para ter um ministério grande, para viajar o mundo todo. A Bíblia nem tão pouco diz que eu tenho que ter uma igreja acima de tantos membros para poder ir a outros países pregar. Não. Quando eu fui na África a primeira vez, a igreja tinha uns 50 membros, né, Dani? 50 membros, uma igreja só. Hoje somos em 6. Nós temos, às vezes, métodos que nós achamos que são os corretos. E não sabemos de nada. Temos que reaprender com o Espírito.
o Espírito de Deus está sobre mim. Ele disse, Ele me ungiu. A resposta para as 3 perguntas era, de onde vem tudo isso? Quem deu essa sabedoria? E como Ele tem feito obras maravilhosas? O Espírito de Deus estava sobre Ele. E Ele ainda nem tinha feito obras maravilhosas. Eles estavam ainda para ver. Vocês ainda estão para ver grandes coisas que Deus fará aqui neste lugar. Vocês estão ainda para ver grandes coisas que Deus fará no nosso meio. Senhor, nós oramos em Teu nome. Cumpra o Teu querer, cumpra a Tua vontade aqui. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Vivifica-nos pelo poder do Teu Espírito. Aonde estiver um irmão ou uma irmã escolhido por Ti para levar a autoridade do Teu nome, para curar enfermos, expulsar demônios e pregar o Teu Evangelho, ó Pai. Renova eles com o poder do Espírito Santo nesta noite. Independente da idade, da condição econômica, da faixa etária, renova eles com o Teu poder, Espírito Santo. Aqueles que pensam que não podem ser escolhidos por Ti, aqueles que pensam que não podem ser usados por Ti, porque eles não se acham bons o suficiente, capazes o suficiente, o Senhor escolheu os que não são para si. Levanta, Senhor, aqueles que não são nessa igreja. Eu oro agora para que o ciclo, a chave vire, e aqueles que pensavam que eram e não o quiseram, que eles sejam movidos para trás, e aqueles que acham que não eram e querem, sejam trazidos para frente, sejam chamados para um novo tempo, levantados com autoridade, levantados com o poder de Deus, com autoridade na pregação da palavra, com autoridade na oração pelos enfermos, com autoridade para expulsar demônios, libertar os que estão em prisões e cativos. Oro por aqueles talvez que nunca tiveram condição de ter uma teologia, de estudarem, que o Espírito de Deus desça sobre eles, os capacite. Levanta evangelistas, levanta profetas, apóstolos, pastores, mestres. Levanta, Senhor, nesta igreja, mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, como a Tua palavra diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Vossos jovens teriam visões e sonhos, vossos velhos também teriam sonhos e visões, e iriam profetizar. Eu profetizo que nunca é tarde. Derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sonhos, visões, palavras proféticas, em nome de Jesus. Cumpre a Tua palavra aqui, ó Pai, nós queremos, nós somos um para-raio, Senhor, derrama a Tua glória aqui, nós somos um para-raio, derrama o Teu poder sobrenatural nesta noite sobre nós. Espírito Santo, dá novas línguas, dá, Senhor, variedade de línguas, dá interpretação de línguas, dá dom de profetizar, dá dom de curar, dá dom de operar maravilhas, dá dom, Senhor, de discernimento espiritual, línguas e novas línguas, interpretação de línguas, pelo poder do Teu Espírito. Desperta aqueles que estavam dormindo, resplandece a Tua luz e a Tua glória sobre eles, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Não despreze ninguém. Qualquer um aqui pode ter uma palavra de Deus. Não despreze ninguém pela sua condição. Não, Deus não vê, não escolhe você como o homem escolhe. Ele vê o coração.